eu fui lá, no meu mestrado, tentei juntar muitos pontos, né? Porque, de fato, o Deleuze leu muito Nietzsche, escreveu Nietzsche a Filosofia, escreveu um opúsculo Nietzsche, em suas colaborações com Guattari, fala de produção de subjetividade e marxismo, né? Autor complexo. E aí o tema da imanência é muito debatido hoje, né? Me parece que o Deleuze caracteriza o capitalismo como uma imanência, né? Como uma reprodução do valor que ultrapassa territórios e tradições, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, que aparece no manifesto, né? E que há um direcionamento para a produção de mercadorias, né? Eu não caio numa liberação de fluxos que o capitalismo vai levar à sua própria perda, isso seria um mecanicismo deleuziano, né? Mas não, o capitalismo orienta a produção, e o capitalismo não tem limite, né? A não ser a si mesmo, a não ser a realização do valor, né? Onde temos aí as crises, né? Então, o capitalismo, enquanto produção de valor e produção de subjetividade, ele é normativo, né? Ele vai estabelecer os modos de se sentir, de se pensar, de se produzir, de se relacionar, e, portanto, a reificação, a coisificação, né? O ser humano vira mercadoria, como bem apontou o pesquisador, me escapa o nome, que eu tive a oportunidade de ver na linha de divisa, né? Muito rico o debate, né? Então, eu quis falar dessa produção do capitalismo para dizer que não é um fenômeno moral, né? É um fenômeno prático, né? Isso está no Marx, sim, sem dúvida. E aí eu tentei falar da divisão social do trabalho, da exploração do trabalho, né? Do capital enquanto relação social, que passa a ser algo normativo para os sujeitos que vivem em sociedade. Enfim, tem um pouquinho de jargão aí, mas me esforcei para aclarar um pouco o debate. Legal. Gustavo, eu comentei com você na prosa prévia, eu sou... aliás, acho que eu não falei, eu sou engenheiro civil. Falou. Né? Falei. E eu uso muito a imagem da curva de Gauss, aquela curva que faz assim, ó, quer ver? Faz isso, sobe, depois desce. Sim. Na verdade, é nesse sentido aqui, ó. O dia nasce, vem o meio-dia, depois ele vai entardecendo. Eu quero trazer a curva de Gauss aí para o pensamento do Nietzsche. Você buscou a descida, a segunda parte da curva de Gauss é a descida. Sim. Você buscou a descida e o ocaso até chegar ao eterno retorno no pensamento do Nietzsche? Boa metáfora, né? Eu acho que ilustra bem. Aliás, um dos logros, né? Um dos pontos aí chave do Nietzsche é o pensamento por imagem, né? É o pensamento sensível, né? Então, primeiro que Nietzsche escrevia com aforismos, né? E depois que também produziu, ele dizia que aprendeu muito mais com Dostoiévski, né? Lendo O Homem do Subsolo, do que lendo filosofia alemã, né? E ele escreveu um romance de formação, um romance filosófico, né? Assim falava Zaratustra, né? Onde ele mostra esse personagem saído da tradição, né? do Zoroastro, personagem mitológico persa, que teria criado o bem e o mal. Então, uma vez mais, a imanência, né? Só uma figura da repetição, só a figura daquele que criou o bem e o mal poderia ir mais além do bem e do mal, né? Então, na verdade, e aí eu acho, pelo menos na minha leitura, né, há um diferendo aí entre Nietzsche e Deleuze e seus consortes, né, na medida em que o Nietzsche é humano, demasiado humano, né? Ao ocaso, à morte, ao erro, à decepção. O Zaratustra precisa de tempo, né? Precisa de tempo para renascer neste mesmo tempo, né? O renascer nesta vida, né? A vida pródiga, né? Então, há um câmbio, há uma mudança subjetiva que faz com que se possa olhar o que se passou, né? Por exemplo, você não muda com Photoshop ou com algum filtro, né, do Instagram o que aconteceu, mas você pode sentir de outra forma, você pode ter uma distância de você para você mesmo, né? Já que aquilo retorna e há de retornar eternamente, se trata de uma outra posição subjetiva, né? Sim, assim eu quis, eu afirmo, né, mas eu aceito esse destino, assim eu quis, agora eu não quero, agora eu estou em outra posição, né?
É um pouco isso. E aí a gente vai se moldando, né? A possibilidade de se moldar e se modificar ao longo do tempo. Ok. Gustavo, é bem interessante o que o Nietzsche falava do Dostoiévski. Alguns dizem, nós não vamos entrar por aí não, porque seria assim, para colocar em cima da mesa tomando um chopinho aí, na praia de Botafogo, no Leme aí. Alguns dizem que ler Dostoiévski, desconsiderando o cristianismo ortodoxo russo dele, seria uma forma de amputar o pensamento dele. E o Nietzsche trazer isso e colocar em cima da mesa é, sim, fantástico. Mas vai ser papo para outra prosa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí do além do tempo em 3 tempos. Então, justamente, né? Bom, você está falando aí da minha pesquisa do mestrado, né? E aí eu fui ler sobre Eterno Retorno, né? E cheguei a uma das referências contemporâneas importantes, que é um livro, é o doutorado do Deleuze, né? Diferença e Repetição, que é um monumento gigante, né? E eu utilizo até hoje. Eu quando dou aula, um dos temas das minhas aulas é pensamento trágico, tragédia, né? A diferença entre tragédia e trágico, a tragédia em Nietzsche, a tragédia em Hegel, né? Fico encantado aí com essas possibilidades. E aí o livro do Deleuze é importante. Tem um capítulo que se chama, desse livro, que se chama A Diferença em Si Mesma, né? Nesse capítulo, ele dá 3 exemplos de 3 personagens trágicos, né? Separados ao longo do tempo, mas talvez apresentando uma certa condição humana, né? Não humano como essência, né? Eu acho que toda essa perspectiva, Marx, Nietzsche, essa turma toda aí, eu diria o nosso amigo Foucault e tantos outros, né? Não são essencialistas, se criam na história. Então, não somos humanistas aqui nesse argumento. Mas, então, mostra uma certa condição humana, né? Transhistórica, atravessa os tempos, né? Seria o Zaratustra do Nietzsche, né? Porque é a referência teórica imediata, né? O Édipo, né? Do Sófocles, da trilogia tebana, e o Hamlet, do Shakespeare, né? A tragédia inglesa de verdade, retomando as aporias e as oposições gregas, e não dando um desfecho moral, como era com as tragédias de Racine na França, né? E aí temos personagens que são entendidos à luz de uma dupla de conceitos, a diferença e repetição. Então, o Deleuze, através dessa dupla conceitual, diferença e repetição, ele dá uma explicação para o Eterno Retorno,